Hello everyone, tudo bem, turma? Agora já estamos no ritmo de conteúdos e mais conteúdos, então vamos para cá. Conteúdo de hoje, there is, there are. Vamos conhecer. Como usar there is, there are. There is, there are servem para identificar que há ou existe algo em algum lugar, certo? Então já fiquem com essa definição guardadinha na cabeça de vocês. O que significa? Os dois têm o mesmo significado, significa haver no sentido de existir, certo? A diferença, os dois têm o mesmo significado. A diferença, there is, é usado no singular, there are é usado no plural. Por quê? Olha lá, is, não é verbo to be, o is eu não uso para he, she, it, is é singular, então ele continua sendo utilizado no singular. Só que quando ele se junta com there is, existe, há algo, certo? Singular. There are, plural. Então, há, existem, certo? Mesmo sentido, a diferença está aqui, um é para o singular e outro para o plural. Exemplo, there is a boy in the room. Há um menino, tem um menino, há um garoto na sala, certo? O significado, sempre digo isso para vocês. Não queiram sempre traduzir ao pé da letra, queiram ver o sentido. Então, se eu digo existe, há, é o mesmo sentido, tá bom? Outro exemplo, there are 5 people in the gym. Há 5 pessoas na academia. Entenderam? Então, there is, singular, there are, plural. Ao invés de usar there is, there are, muitos acabam usando o verbo have, porque o verbo have significa ter. E aí é aquela historinha, quando eu quero levar o significado ao pé da letra e eu quero dizer que tem algo ou tem alguém em algum lugar, erradamente eu uso o verbo have. Vamos ver o exemplo. Have a boy in the bedroom. Há um menino no quarto. Por que eu coloquei o verbo have aí nesse exemplo? Para você ver justamente o que você nunca vai fazer, tá certo? Have significa ter, mas ter no sentido de posse. I have a cell phone. Eu tenho um telefone celular, é sentido de posse. Quando eu quero dizer que existe ou há algo ou alguém em algum lugar, eu vou usar there is ou there are. Então, esse have está errado. Como é que ficaria certo? Assim, there is a boy in the bedroom. Há um menino no quarto. Não quero ver ninguém confundindo, hein? Vamos ver as frases negativas. Para frases negativas, basta acrescentar o not logo após o uso da expressão. Então, there is na afirmativa. Na negativa, ele vai ficar there is not. There are na afirmativa, vai ficar na negativa, there are not. Você também pode usar a forma contraída, que é aquela forma reduzida, que é muito utilizado no inglês. There is not fica there isn't. There are not fica there aren't. There isn't a dog on the table. Não há um cachorro na mesa. Mais um exemplo. There aren't 5 students in the classroom. There are 4 students. Não há 5 alunos na sala. Há 4 alunos. Então, ele usou em uma única frase a negação e a afirmação. Prestem sempre atenção aos exemplos. Frases interrogativas. Para formar uma pergunta, você vai só inverter a ordem da estrutura das frases afirmativa e colocar o auxiliar na frente do sujeito. Então, onde é there is na afirmativa, na interrogativa vai ficar is there e o ponto de interrogação. There are na afirmativa vai ficar are there na interrogativa, certo? Sem esquecer ponto de interrogação. Como responder de forma simples? Is there? E aí, o complementozinho de uma frase qualquer, tá? Tô só exemplificando aqui.
Is there? Digamos que eu pergunte a você, is there a boy in the bedroom? Que foi o exemplo que nós vimos agora há pouco. Se você for responder de forma simples na afirmativa, yes, there is. Se você for responder de forma simples na negativa, no, there isn't. Se a pergunta for no plural, are there e o ponto de interrogação. Claro, falta o restante da frase, tá, gente? Estou exemplificando só o início, como é que fica. Se eu for responder afirmativamente no plural, yes, there are. Se eu for responder negativamente no plural, no, there aren't. Exemplos. Is there a TV in the room? Há uma TV na sala? Aí você vai responder afirmativamente. Yes, there is. Tem a TV, né? Como a gente pode ver aí. Outro exemplo. Are there 3 people in the kitchen? Há 3 pessoas na cozinha? E aí não tem 3 pessoas na cozinha, tem apenas 2. Então a resposta vai ser na negativa. No, there aren't. Certo? É um assunto muito simples, muito tranquilo. Eu sempre digo que é simples, né? Porque eu gosto do inglês. Mas é um assunto simples, tá certo? Vocês vão ver na hora da prática, com as nossas atividades no exercício e no TD, tá bom? Já tô morrendo de saudade de vocês. A gente se vê na aula online para retirada de dúvidas e correção das atividades, tudo bem? Então, um grande abraço da tia Nícia. Bye, bye.